Bem-vindos a Meus Hábitos, uma especialista em ensinar as pessoas a eliminar ou criar hábitos. Nos próximos minutos, eu vou falar de manias que você faz sem pensar e que está deixando sua vida mais difícil, pesada e complicada. Vou mostrar como é que essas manias e costumes que fizemos de forma automática podem ser reprogramadas e mudar a sua vida. Estamos falando de péssimos hábitos, costumes e manias que trazem prejuízos para a sua vida. Vou apresentar uma lista de manias, hábitos e costumes e veja se tem algo que você faz. Deixar para depois tudo o que é importante. Ser seu próprio médico e automedicar-se. Mentir. Beber bebida alcoólica. Não beber água. Se comparar aos outros. Reclamar de tudo e de todos. Roer unha. Dormir e acordar pendurado nas redes sociais. Falar de alguém sem esta pessoa estar presente. Julgar sem provas. Se divertir com a desgraça do outro. Não praticar exercício físico. Engolir os alimentos sem mastigá-lo. Seguir os outros cegamente. Criticar as pessoas e não o sistema. Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dormir mal e pouco. Não participar, apenas assistir. Acreditar em tudo o que falam e escrevem. Deixar sujo por onde passa. Não estudar. Não ler. Só comer alimentos embalados. Gastar mais do que ganha. Sentar torto na cadeira. Não fazer a sua higiene pessoal. Maltratar animais. Você não é uma pessoa má por ter um ou outro hábito nocivo. É que você aprendeu esses costumes e hábitos. E se eu esqueci de algum hábito, eu peço a gentileza de nos enviar para adicionar a nossa pequena lista. contato@meushabitos.com. Mas tem cura para eliminar esses péssimos hábitos. Ninguém nasce com péssimos hábitos. Nós aprendemos a criar péssimos hábitos. E você pode eliminar esses péssimos hábitos, se quiser, claro. Você vai conhecer um treinamento para eliminar ou criar hábitos em sua vida. Estudamos o comportamento humano, o funcionamento do cérebro e o uso da estatística para desenvolver um método simples e prático. Um método simples e prático a ponto de qualquer pessoa de conhecimentos básicos pode eliminar péssimos hábitos de sua vida. Um método simples e prático. Olha o que a Adriana fala. Consegui enxergar novas perspectivas sobre eu mesmo. Fez-me identificar como mudar hábitos ao me fazer entendê-los primeiramente. E quando buscamos entender o porquê de fazermos o que fazemos, vemos que os hábitos são as ações automáticas que fazemos sem perceber. E quando nos damos conta, já é tarde. O método nos convida a mudar essa realidade. Recomendo. Confesso que antes de entender como criamos hábitos, por exemplo, eu pensava que roer unha era um péssimo hábito que eu tinha herdado da minha família. Pensava que não havia nada que eu pudesse fazer de forma definitiva para eliminar esse péssimo hábito. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Eu perdi uma vaga de emprego. Nunca escrevi na frente de alguém. E vivia com vermes por colocar a mão na boca. E para eliminar esse péssimo hábito, eu fiz de tudo.
Coloquei luvas, pimenta, rezei e nada funcionou de forma definitiva para eliminar esse péssimo hábito. Depois que eu estudei o comportamento humano e o funcionamento do cérebro, é que entendi que somos feitos de hábitos. Faça uma reflexão sobre o seu dia a dia e anote quantas coisas que você faz de forma automática. Mais de 80% do que fazemos no dia são hábitos, rotinas automáticas criadas pelo cérebro de forma inconsciente. O hábito de comer, dormir, higiene, atividades físicas, estudar, conversar, questionar, ganhar dinheiro, rezar e etc. Uma maneira que o cérebro encontrou de economizar energia para tomar decisões importantes ao longo do dia. Acreditem, foi essa estratégia que contribuiu para a nossa evolução milenar da espécie humana. Já que somos nossos hábitos, qual hábito você gostaria de criar ou eliminar em sua vida? Eu peço a gentileza de nos enviar para o contato@meushabitos.com. Os seus hábitos estão alinhados com o que você deseja para a sua vida? Se o seu objetivo é comprar uma casa, ter o hábito de gastar mais do que ganha não está alinhado com esse objetivo, certo? O nosso objetivo é ensinar você a eliminar péssimos hábitos que prejudicam a sua vida, não te ajudam a realizar os seus sonhos. Para ensinar você, estudamos muito para encontrar uma forma simples e prática de aprender a eliminar um péssimo hábito. O desafio número 1, depois de 17 meses de estudo, chegamos a um método de ensinar as pessoas a eliminar ou criar hábito de forma inteligente, estruturado e simples. Apenas 4 passos para eliminar um péssimo hábito ou criar um hábito produtivo, saudável e rico que mudará a sua vida. O desafio número 2. Como podemos ajudar outras pessoas a eliminar ou criar um hábito com esse método inteligente e simples? Pensamos no livro, aula e internet. A internet está cada vez mais comum na vida das pessoas. Prático, barato e capaz de pulverizar esse conhecimento. São 8 vídeos explicando passo a passo e como a aplicação no dia a dia. O desafio número 3. Como monitorar a mudança do hábito? Recorremos à matemática para desenvolver uma ferramenta de monitoramento do hábito. O desafio número 4. E se eu ficar com dúvidas durante o treinamento? Montamos uma estrutura de suporte online com o WhatsApp para acelerar a comunicação. Ora, quem é que não fica inseguro ao pôr em prática algo que tenha aprendido recentemente? Por isso, é fundamental ter alguém por perto para ajudar nesse processo. Eu já ia me esquecendo. Todo o dinheiro arrecadado na meushabitos.com é usado para financiar pesquisas de novos hábitos. Por que não aprender hábitos das pessoas mais ricas, magras, saudáveis, produtivas e bem relacionadas? Olha o que o Mozart nos fala. Impressionante o impacto que sofremos diariamente por força dos nossos hábitos e sequer notamos. Caso você pretenda parar de fumar, emagrecer, começar a fazer exercícios, enfim, mudar alguma rotina na sua vida, o método será revelador. Quais os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem ao eliminar um péssimo hábito? Primeiro erro: ler o livro O Poder do Hábito e achar que a partir desse momento você mudará os seus hábitos. Sem a prática, não há aprendizado e muito menos resultado. O método meushabitos.com é completo, simples e inteligente. O erro número 2. Escrever na palma da mão e repetir em voz alta durante o dia. Pode ajudar em algumas horas, mas após tomar o banho, se foi.
O método meushábitos.com possui o quarto passo da criação de um hábito, que o consolida como um processo matador. Erro número 3. Buscar dicas superficiais na internet de como mudar um hábito. É legal para despertar a curiosidade e a vontade em querer mudar o hábito de uma vida, porém não é estruturado e efetivo. O método meushábitos.com é prático porque é online, é flexível porque é um curso gravado, é simples porque tem uma linguagem acessível, é intenso porque apresenta conteúdo rico. Você sabe quais os hábitos das pessoas mais ricas, magras, saudáveis, produtivas e bem relacionadas? Agora vamos aprender como o cérebro cria um hábito. Primeiro, ele aciona o gatilho usando os 5 sentidos. Faz algo bom ou ruim e, em terceiro, recebe uma recompensa pelo esforço feito. Vou explicar melhor. O gatilho dispara um sinal no cérebro para executar uma ou mais ações que no fim ganhará uma recompensa, um prêmio. Um exemplo, quando você sente calor, que é um gatilho, o cérebro manda você beber água, que é uma ação, e você fica hidratado, como recompensa. Só essas 3 etapas garantem a criação de um hábito? Não. Para criar um hábito conscientemente, precisamos de uma 4ª etapa, o monitoramento. Essa nossa ferramenta de monitoramento é desenvolvida especificamente para cada tipo de hábito. A técnica estatística leva em conta as características de cada hábito. Poderia colocar termos técnicos do processo de criação de um hábito, que é feito pelo cérebro, para mostrar o quanto o conhecemos, mas não dá tempo nesse vídeo e também você verá detalhadamente no treinamento. Não dá para ser rico com hábitos pobres. Não dá para ser magra com hábitos de sedentários. Não dá para ser saudável comendo muito e mal. Se você quer eliminar ou criar hábitos de sua vida, eu te apresento o treinamento para eliminar ou criar hábitos da meushábitos.com. Esse método está disponível online e está estruturado para você começar quando e onde quiser. Vamos juntos começar uma experiência inovadora que é capaz de transformar você numa pessoa realizada, com mais dinheiro, mais saúde, menos peso, bons relacionamentos, harmonia familiar. Gostamos de trabalhar com pessoas que querem realmente mudar a sua vida, mudando seus hábitos. E se você está lendo essa frase, saiba que você é ela. E faremos de tudo para o nosso alcance para nos ver na sala virtual. Mas atenção, esse treinamento é para quem quer mudar de vida mudando seus hábitos. Se você não começar o treinamento hoje, você vai começar no dia de São Nunca. Eu sei que é difícil decidir, portanto, é fundamental decidir mudar agora. Olha o que a Jéssica nos fala. Um método que dispensa comentários, extremamente eficaz no que se propõe a ensinar. Depois desse treinamento, você reconhece que de fato tudo é questão de hábito. Sem dúvida eu recomendo. O que você vai ver nesse treinamento? São 8 vídeos explicando as armadilhas do marketing para criar hábitos de consumo sem você perceber. Como funciona o cérebro na criação de um hábito, técnicas de monitoramento do hábito, os gatilhos para agir e as suas recompensas eficazes. Eu confesso que antes de entender como criamos hábitos, pensava que meus péssimos hábitos, eram genéticos. E eu pensava que não havia nada que eu pudesse fazer de forma definitiva para eliminar esse péssimo hábito. Depois que eu estudei o comportamento humano e o funcionamento do cérebro, é que eu entendi que somos feitos de hábitos. Mais de 80% do que fazemos no dia são hábitos, rotinas automáticas criadas pelo cérebro de forma inconsciente. Já que somos hábitos, como podemos eliminar ou criar um hábito de forma consciente?
Depois de 17 meses de estudo, chegamos a um método de ensinar as pessoas a criar qualquer hábito de forma inteligente, estruturado e simples. Apenas 4 passos para eliminar um péssimo hábito ou criar um hábito produtivo, saudável e rico que mudará a sua vida. Você comprando esse treinamento estará financiando as pesquisas de novos hábitos. Milhares de pessoas poderão se beneficiar com esse método inteligente. Não tem como ficar rico financeiramente com estes hábitos de gastar mais do que ganha, não saber comprar, gastar o seu tempo com coisas inúteis, sem gostar de aprender, estar ao redor de pessoas mal-sucedidas. Não tem como emagrecer com saúde tendo hábitos de não praticar atividade física, de dormir mal, de comer mais do que precisa, sem beber água, sem prestar atenção no que come. Mas o que fazer? Elimine os péssimos hábitos de sua vida e crie bons hábitos em sua vida. Como eliminar ou criar um hábito de forma simples, estruturado e inteligente? Meushábitos.com. Nossa proposta é pegar você pela mão e ensinar passo a passo como eliminar ou criar um hábito de maneira simples e eficiente. Chega de começar algo e parar no meio do caminho. Chega de culpar os outros. Elimine péssimos hábitos e crie hábitos inteligentes alinhados com o seu objetivo de vida. Como assim? Se o seu objetivo é comprar uma casa, ter o hábito de gastar mais do que ganha não está alinhado com o seu objetivo, certo? Então faça 2 listas de hábitos para comprar uma casa. Uma lista com os hábitos para eliminar e outra lista com os hábitos para criar. Matricule-se nesse treinamento, estude e aplique. O resultado virá mais rápido do que você imagina. São 8 vídeos falando dos conceitos, por que criamos os hábitos, como funcionam as armadilhas do marketing, passo a passo do hábito específico e a planilha de monitoramento. O resultado é impressionante. Quanto é que ele custou até agora para você e a sua família os seus péssimos hábitos? Se você não consegue calcular os prejuízos de seus péssimos hábitos, é porque é muito grande. Faça um esforço para colocar na ponta do lápis e veja um montão de dinheiro jogado fora. E quanto de sofrimento em sua vida e os seus familiares. Esse treinamento ele será um divisor de águas na sua vida. Olha o que o Guilherme nos fala. O método é funcional e simples. As fontes científicas ajudam a sabermos a importância. Eu recomendo para quem quer ferramentas simples para mudar e implementar novos e bons hábitos na rotina ou na vida como um todo. Quanto custa? Menos de 4% de um treinamento presencial. Acesse o nosso site e veja os preços e suas condições de pagamento. www.meushábitos.com. Lembrando que todo o dinheiro arrecadado é usado para financiar a pesquisa de novos hábitos. Além de ser barato, ele pode ser ainda parcelado em 10 vezes. Eu não tenho dúvida que o programa meushábitos.com ajudará você a ter uma vida de realizações. Não estamos falando de apenas um cursinho. Estamos falando de algo que mudará a sua vida para sempre. E um brinde, que é a resenha do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen Covey. E uma garantia de 7 dias. Se você não gostar do treinamento, todo o dinheiro será devolvido. Estamos chegando ao fim dessa apresentação e começando uma nova vida, eliminando um péssimo hábito ou criando um bom hábito. Sejam bem-vindos a Meus Hábitos, uma especialista em ensinar as pessoas a eliminar ou criar hábitos.